Curso de Introdução à Geofísica de Prospecção. Essa aqui é a parte 5, né? Que fala sobre ondas, né? Que é algo que é bastante importante para entender o método sísmico, né? Então aqui nós vamos ver aqui uma parte de natureza e dimensão da onda, onda transiente versus harmônica, conceito de largura de banda e dispersão, tá? Vamos revisar aí esses conceitos aí. Definição de onda, né? De maneira bem simples e bem objetiva, é simplesmente uma perturbação em um campo físico que se propaga pelo espaço. Então, a natureza de uma onda é justamente governada pela natureza desse campo físico, né, que é perturbado. Então, se você vai lá em um fluido, né, e você perturba a pressão em um determinado ponto desse fluido, ou seja, causa uma variação temporal na pressão, né, então você vai fazer com que nesse fluido se propague uma onda que chama de onda acústica, né? Então, se você tem um determinado campo elétrico ou magnético no espaço, e você vai lá e faz uma perturbação temporal do campo elétrico ou do magnético, então você vai gerar uma onda eletromagnética, né, que vai se propagar pelo espaço. Se você tem um determinado sólido, certo, e você causa uma perturbação temporal da tensão, deslocamento ou causa uma deformação em determinado ponto desse sólido, então daí você vai fazer com que uma onda elástica se propague, né, nesse sólido, né? Uma onda elástica é uma onda sísmica, uma onda mecânica que se propaga, né, pelo sólido. Tá? Quanto à dimensão, a onda pode ser 1D, que é o caso mais simples, né, que é uma onda que se propaga em uma corda, né, um deslocamento em uma corda, uma onda de pressão em um tubo, né, etc. São exemplos de onda 1D. A onda 2D, certo? É o exemplo clássico, né, das ondulações da superfície de um fluido, né, como o caso das ondas oceânicas, né, ou a ondulações na superfície de um sólido, né, que também existe, né, por acaso é a onda Rayleigh, né, que a gente já viu lá, se já for apresentado a Rayleigh, tá? E as ondas 3D, por exemplo, são onda PIS, são onda de corpo, né, que se propagam pelo interior, né, pelo espaço 3D elástico, digamos assim, de um corpo sólido, né? Bom, vamos pegar aqui então o caso de um D, né, para fixar a ideia, que é o caso mais simples. Vamos tomar aí como exemplo o caso de uma corda, né, certo? Sendo perturbada aí em sua ponta por um sujeito aí que está chacoalhando. Certo? Se esse sujeito aqui ele gera um movimento transitório, né? Ele dá uma chacoalhada na ponta da corda e depois fica quieto, então ele vai gerar uma onda transiente que se propaga ao longo dessa corda aí, né? Que é uma onda transiente, né? Então é o seguinte, aqui tem um determinado ponto aqui na corda, né? Certo? Na medida que a onda passa, ela vai fazer esse ponto se movimentar aqui para baixo ou para cima, né? Ou seja, no caso é a polarização transversal, né? Conforme a gente já viu, né? Onda transiente é isso aqui, certo? Ela passa aqui, o ponto está em repouso, ela passa aqui, o ponto se movimenta, mas depois ele volta, certo? Está na mesma posição de repouso que ele estava antes. Ou seja, ele causa uma onda transiente, causa um movimento transitório, certo? Ao longo dos pontos do espaço, né? No caso aí, ao longo dos pontos da corda, certo? Para caracterizar matematicamente esse movimento aí, né? Esse fenômeno físico, vamos estabelecer aqui um sistema de eixo, né, um eixo X aqui, que dá a localização de cada ponto aqui ao longo da corda, e o Y aqui que vai medir, certo, o quanto aqui cada ponto aqui do corpo, né, se deslocou aqui na vertical, né, para cima e para baixo, né, conforme a gente pode ver aqui no exemplo desse ponto vermelho aqui, certo? Então, o deslocamento Y, certo, de um determinado ponto localizado aqui na posição x do corpo ao longo do tempo, né, ou seja, a função y de x e t, certo? No caso da onda transiente, pode ser descrita aqui por uma função f de x mais ou menos mais, c vezes t, certo? C é a velocidade de propagação, certo? E f aqui é uma função perturbação, né? Certo? Ou seja, nada mais é que a forma do pulso, né, que é gerado aqui pelo rapaz aqui que balançou a corda,
Tá? O que é que essa equação aqui está dizendo? Né? Basicamente, é a mesma função f, só que replicada em diferentes posições aqui, né? Certo? E a velocidade com que esse pulso aqui troca de posição está ligado com a velocidade de propagação. Tá? Então o sinal, mais ou menos aqui, quer dizer que essa onda aqui, no caso aqui, for negativo, né? Então significa que esse pulso está se propagando para a direita. Se for positivo, significa que está se propagando para a esquerda. Tá? Alternativamente, né, esse movimento aí na corda também pode ser descrito aqui por uma função f, a mesma função f, só que de x, mais ou menos, né, é x sobre c. Certo? Essa equação aqui ela é mais conveniente para você descrever o histórico temporal, né, de um ponto fixo na corda, né, ou seja, um ponto aqui em determinada posição x, né, ao longo do tempo, como é que ele vai se movimentando, certo? Essa aqui. E essa equação aqui é mais conveniente para você ver certo? A posição de todos os pontos ao longo da corda em um determinado tempo t. Certo? É como se fosse um instantâneo, né, de propagação. Né? Tá? Então essa aí é a onda transiente e sua descrição matemática. Aqui no caso 1D, ela sempre vai se propagando, certo? Mantendo a mesma forma, né? Só trocando de posição. Né? Tá? Ok? Viajando para a esquerda ou para a direita. Tá? Então agora vamos imaginar aqui que esse sujeito aqui, em vez de gerar um movimento transiente, dar uma chacoalhada, ele fica balançando intermitentemente a corda, né? Vai gerar então uma onda que não vai ser transiente, né? Vai ser um movimento periódico, né? Conforme é mostrado aqui na ilustração, ou seja, né? Esse ponto aqui vai ficar subindo, descendo aqui na medida que essas ondas aqui vão passando aqui, né? Que a onda vai se propagando, né? Então, um movimento que não para nunca, né? Tá? Então, nesse caso aqui, certo? Esse movimento aqui pode ser descrita, por exemplo, né? Já que ele é uma função periódica, pode ser descrita, então vamos usar aqui uma função harmônica, né? Uma função harmônica é uma função que envolve funções senos e cosseno, né? Funções trigonométricas, né? Então vamos pegar aqui uma função cossenoidal, certo? Então o movimento y aqui em determinado ponto x com o tempo pode ser descrito aqui por essa função cossenoidal, certo? Onde A aqui tem a ver com o termo de amplitude, né? Ele tem a ver aqui com o deslocamento máximo, né? Que a partícula aqui, né, de um ponto da corda pode ter, né? Essa partícula aqui, ela sai daqui e vem aqui até a amplitude máxima mais A, né? Depois volta aqui e vai até a amplitude máxima dela, que é menos A, certo? E fica sempre aqui se movimentando entre esses dois, entre mais A e menos A. Então A aqui já está ligado com o deslocamento vertical máximo da partícula, né? Para cima ou para baixo, né? Chamado de amplitude, né? Um ômega aí é a frequência angular, certo? Ômega é igual a 2πf, onde esse fzinho aí é a frequência em ciclos por segundo, ou seja, certo? Quantos ciclos de movimento aqui são completados aqui pelo ponto da corda, né? Em um segundo, né? Ou seja, um ciclo completo aqui, certo? Essa partícula aqui tem que sair aqui da posição de repouso dele, vir para cá, se movimentar até atingir o deslocamento vertical máximo dele, mais A, depois volta para cá e vem para baixo aqui, menos A e depois volta. Então aqui ele completou um ciclo, certo? Quantos desses ciclos aí é completado em um segundo? Isso aí é a frequência, tá? É medida em Hertz, né? Hertz que justamente é ciclos por segundo, né? Essa equação aqui também pode ser colocada aqui dessa forma. É a mesma equação, só que escrita de maneira diferente e entrou uma constante aqui nova, né? K, que a gente chama de número de onda, certo? K é igual a ômega dividido pela velocidade de propagação, né? Certo? Que vai ser igual a 2π C vezes T. Esse T maiúsculo aqui é o período, né? Certo? Fisicamente, o que é o período? É o tempo, né? Certo? Que essa partícula aqui demora para completar um ciclo, ou seja, para sair daqui, vir aqui se deslocar até mais A, voltar para aqui a posição de equilíbrio, depois vir menos A e voltar de novo. Quanto tempo decorreu para essa partícula aqui para fazer esse movimento, ou seja, completar um ciclo aqui, certo? Esse tempo chama-se período e é o inverso da frequência, obviamente, tá?
Esse K aqui também pode ser colocado da seguinte maneira, 2π sobre lambda, onde lambda é o comprimento de onda, né? Fisicamente é a distância entre dois picos ou dois vales consecutivos aqui, né? Da minha ondulação. Tá? Lambda vai ser igual à velocidade de propagação vezes o período, certo? Que vai ser igual à velocidade dividido pela frequência, né? Portanto, certo? Quanto maior a velocidade do meio, né? Certo? O comprimento de onda tende a ser maior, certo? Agora, quanto maior a frequência, né, do movimento, o comprimento de onda tende a ser menor, certo? Ou seja, o comprimento de onda é inversamente proporcional a f, certo? O comprimento de onda, certo? Ele não depende só das características do meio, isso é importante entender, certo? Ele depende da velocidade, né? A velocidade é uma característica do meio, depende da densidade do material, depende das propriedades físicas do material, certo? Agora, essa frequência aqui não é uma propriedade do meio, essa frequência aqui é uma propriedade da fonte, ou seja, no caso aqui, né, vai depender da velocidade aí que o cara aqui está chacoalhando a corda, né? Que ele está chacoalhando a corda rápido, ele vai gerar uma onda de frequência alta. Se ele tá sem energia aí, ele vai chacoalhar a corda devagar, certo? Então ele vai gerar uma onda harmônica de frequência baixa, certo? Então esse termo aqui F, né, é uma função da fonte, certo? Não do meio, tá? Ok? Observe aqui o seguinte, né, que a gente pode reescrever aqui ômega, né, como 2π sobre o período, né? Certo? Se a gente observar aqui, né, ômega é igual a 2π sobre o período e K é 2π sobre lambda, né? Então a gente pode dar uma interpretação aqui de K como se fosse uma versão espacial de ômega, né, da frequência angular, né? Certo? Ou seja, isso aqui é como se fosse uma frequência espacial angular, certo? Ou seja, quantos comprimentos de ondas tem em um espaçamento equivalente a 2π, né? Certo? Esse K aí, né? Essa seria uma interpretação, né, para essa constante aí, ok? Agora veja só, né? E se eu tivesse aqui uma onda periódica qualquer, né? Se esse cara aqui não resolveu gerar uma onda, por exemplo aqui, essa onda que a gente chama de dente de serra aqui, né? Essa onda, esse aspecto triangular aqui, né? Uma onda periódica, né? Certo? Como é que a gente faria então para descrever uma onda dessa? Por que que e a questão mais importante aqui é a seguinte: por que que eu escolhi uma onda harmônica, né, para representar uma onda periódica? Aí, certo? A gente tem que se lembrar lá de Fourier, né? Das séries de Fourier, né? Lá da matemática, né? O que é que a série de Fourier diz? A série de Fourier simplesmente diz o seguinte, que qualquer função periódica, né, pode ser descrita matematicamente como um somatório de funções harmônicas, no caso aqui uma função cossenoidal, né? A mesma coisa se aplica à onda, certo? Ou seja, se isso aqui fosse uma onda periódica, com uma forma qualquer, né? No caso aqui essa onda periódica triangular, né? Isso aqui também poderia ser descrita, certo? Como um somatório, né, de ondas harmônicas, né? Certo? Ou seja, cada uma dessas ondas harmônicas que tem uma determinada amplitude, uma determinada frequência e uma determinada fase aqui, que no caso aqui tem a ver com o número de onda, né? Certo? K índice N, né? Então, pra vocês entenderem melhor isso aí, né? Certo? Veja só, vamos imaginar que isso aqui é uma onda harmônica em uma corda, né? Certo? Uma onda cossenoidal, né? Parece muito diferente daquela onda triangular ali, né? Mas veja só, né? Se eu pegar essa onda aqui agora, somar com essa outra onda cossenoidal aqui, olha como fica aqui o resultado, né? Isso aqui é o resultado disso mais disso, certo? Se eu pegar aqui outra agora, como fica aqui? Ou seja, vai se aproximando daquela onda, certo? Triangular, né? Ou seja, então é isso aí justamente que explica por que que eu escolhi uma onda harmônica, né? Ou seja, qualquer outra onda, certo? Periódica, né, pode ser explicada como um somatório, né, certo? De ondas harmônicas cossenoidais, né, certo? Isso aí é um conceito bem interessante, né, certo? Apesar de, no caso da sísmica, né, as fontes que nós usamos, né, não são fontes periódicas, né, certo? Um caminhão vai broçar, por exemplo, quando gera uma onda, uma hora ele termina, né,
gerar, né? Você quando dá uma pancada no solo ou dispara uma dinamite, né? É claro que você vai gerar um pulso de perturbação transiente, né? Certo? Mas, certo? A mesma coisa aqui se aplica também a um pulso, uma onda transiente, certo? No caso aqui, a gente não pode usar mais a série de Fourier, teria que usar a transformada de Fourier, né? Ou seja, não seria uma soma, né? Seria uma integral, né, de componentes harmônicas, né? Certo? Mas acaba tendo o mesmo sentido, né? O integral tem o sentido de uma soma, né? Então isso aqui é ilustrado aqui nessa figura, né? Certo? Veja só. É, certo? Aqui estão ilustrados aqui, ó, certo? Os componentes harmônicos aqui, né, desse pulso sísmico, dessa função aqui de 2 em 2 Hz. Ou seja, você somando todos esses componentes harmônicos aqui, você vai gerar esse pulso sísmico aqui, certo? Esse pulso aqui, essa onda transiente. Então, se imagine que isso aqui é uma onda transiente viajando aqui na corda nessa direção. É a mesma coisa que dizer que essa onda transiente aqui, na verdade, são todas essas ondas harmônicas que estão se propagando aqui ao longo da mesma direção com a mesma velocidade, né? Só que quando elas se somam, né? Certo? Ela vai formar aqui justamente, né, a sua onda transiente que tá se propagando, certo? Ou seja, então mesmo um pulso sísmico, né? Mesmo ele sendo transiente, certo? Uma função transiente, ele pode ser visto como um somatório de funções harmônicas, tá? Então, para a gente caracterizar aqui todas as funções harmônicas que fazem parte, né, de um determinado pulso sísmico, né, conforme é mostrado aqui nessa figura aqui, a gente usa aqui um negócio chamado espectro de amplitude, né? Então, o que é o espectro de amplitude? Certo? No espectro de amplitude aqui, certo? Cada uma dessas componentes harmônicas aqui, ele vai ser representado aqui no eixo de uma frequência, né? Então, essa aqui, né? Esse harmônico aqui com a frequência tal aqui, ele vai estar aqui, certo? Quem é a amplitude dele? A amplitude dele você vai ler aqui, certo? Esse harmônico aqui, certo? Certo? Com a frequência aqui de 32 Hz, mais ou menos por aí, né? Então ele está aqui, né? Quem é a amplitude dele aqui, né? Certo? Você vem aqui, a amplitude dele, e você vai ler aqui, certo? Então aí, certo? Esse gráfico aqui, né? Esse chamado de espectro de amplitude, ele vai te dizer todos os componentes harmônicos que fazem parte, né, de uma determinada função transiente, um pulso transiente, né? Certo? E quem é a amplitude de cada um deles, né? Conforme se pode ver aqui nessa linha preta aqui, né? E isso caracteriza aqui uma determinada certa largura de banda. Por quê? Porque você nunca tem um impulso sísmico real, você nunca tem infinitos componentes de frequência, infinitas ondas harmônicas. Você sempre tem elas ocupando uma determinada faixa de frequência, né? Certo? De uma frequência mínima, certo? Até uma frequência máxima, certo? E você tem aqui uma determinada faixa aqui onde os componentes harmônicos eles tendem a ter a mesma amplitude aqui, né? Conforme é mostrado aqui entre B e C, né? Certo? Então, na sísmica, né? Certo? BC aqui, ó, certo? Ela caracteriza a largura de banda, certo? De um sinal, certo? A largura de banda útil, né? Certo? É aqui, no caso, AB aqui e BC é a chamada zona de transição, né? Certo? Você vê aqui que a partir de C aqui, a partir dessa frequência aqui, a amplitude das componentes, né, das suas ondas harmônicas que fazem parte aqui desse pulso, elas começam a decair rapidamente aqui, né? E a mesma coisa acontece aqui entre B e A, certo? Então, o que a gente chama de frequência de banda, de largura de banda útil, né, é a largura de banda onde as componentes harmônicas, né, eles estão mais ou menos com a mesma amplitude, né? Certo? Isso que se chama de largura de banda, certo? De um sinal. Esse conceito é muito importante porque que a qualidade de um dado sísmico, né, está intimamente ligado com a largura de banda dele, né? Então vamos ver aqui um exemplo aqui, né? Então isso aqui são alguns exemplos clássicos, né?
certo? De larguras de banda aqui de dados sísmicos, no caso da sísmica de reflexão de exploração. No caso do dado terrestre, a largura de banda bem típica de um dado, né, de um dado terrestre, está aí entre 10 e 50 Hz, né? Tá? A frequência mínima aqui é 10 Hz, né, e a máxima é 50 Hz. Um dado marítimo convencional, né, a frequência, a largura de banda típica de um dado marítimo convencional está entre 6 e 70 Hz, né, certo? E um dado marítimo de alta resolução, né, que é uma aquisição especial que se faz em mar, né, você pode chegar aí a uma largura de banda cuja a frequência mínima vai de 2, certo? E a frequência máxima está aí por volta de 110 Hz, né? É o que a gente chama de wideband, né? Quer dizer, realmente uma banda larga, certo? Então esse aqui é no domínio da frequência, né? Onde está a faixa onde estão contidas a informação das suas componentes harmônicas, né? Se for comparar com a onda acústica, ou seja, o som que a gente está ouvindo, que vocês estão ouvindo aí agora, né? Certo? A frequência das ondas acústicas que a gente ouve está na faixa de quê? De 20 Hz até 20 kHz, né? Ou seja, é uma largura de banda muito maior do que o dado sísmico, né? Certo? Ou seja, fazendo a comparação aí da onda sísmica, né? Certo? Com a onda acústica, né? Com a onda de áudio, né? Que a gente ouve, né? Ou seja, a onda sonora, né? Quer dizer, uma largura de banda, o som que a gente ouve, né? Possui muito mais componentes harmônicas, né, certo? Do que o dado sísmico, né? E a qualidade, né, do dado sísmico está intimamente ligada. Quanto maior a largura de banda, né, mais informação, maior a qualidade do seu dado. Então, vou fazer um exemplo comparativo aqui, né? Isso aqui é um trecho de uma seção sísmica convencional, né, nessa largura de banda aqui de 6 a 70 Hz. Né? Esse aqui é o mesmo dado, certo? Só que na versão broadside, né? Ou seja, broadside banda larga, né? Ou seja, né, de 2 a 110 Hz. Né? Então veja só, justamente a presença aqui, principalmente aqui das ondas harmônicas de mais alta frequência, né, conforme é visto aqui, dessas harmônicas aqui de mais alta frequência, né, ela que dá um caráter de resolução, certo? Ou seja, a capacidade de resolver os pequenos detalhes, né, as camadas finas, né? Então aqui você veja só, você está conseguindo aqui, ó, separar melhor, muito melhor as camadas de rocha, que aqui você está vendo aqui um pacote de rocha aqui como um borrão, né? Certo? Aqui, ó, você já consegue aqui discriminar aqui, ó, certo? As camadinhas aqui que fazem parte aqui desse pacote, discriminar muito melhor, tanto aqui como aqui, quanto aqui, né? Isso aqui se deve ao quê? Justamente a maior é, quantidade de informação, né? Então a largura de banda maior, né? Aqui nesse dado aqui, né? Esse aqui vai de 2 a 110 Hz, esse aqui tem uma informação mais restrita, né? Ou seja, tem uma largura de banda mais restrita, né? Só de 6 a 70 Hz. Né? E o dado terrestre é pior ainda, né? Depois a gente vai entender por quê, certo? Beleza, certo? Esse conceito também de você enxergar uma onda como um somatório de ondas harmônicas é fundamental para a gente entender o fenômeno da dispersão, certo? Então vamos relembrar aqui o que é dispersão. Em um meio não dispersivo, as ondas harmônicas de diferentes frequências se propagam todas com a mesma velocidade, né? Certo? Vamos voltar aqui para o exemplo da corda, né? Certo? Vamos imaginar aqui que essa corda aqui é uma corda não dispersiva, um meio não dispersivo. Então, independentemente da frequência com que esse cara aqui esteja gerando a onda, né? Todas essas ondas que ele estiver gerando aqui, todas sempre vão se propagar com a mesma velocidade, c, né? Certo? Independente da frequência com que ele gerar o movimento, né? Seja uma onda de alta frequência ou seja uma onda de baixa frequência, né? Independente que seja a frequência, todas elas vão se propagar sempre com a mesma velocidade, né? Nesse meio aqui. Se o meio não for dispersivo, tá? Se o seu meio for dispersivo, certo? Aí já a coisa já é diferente, né? Porque em um meio dispersivo, ondas harmônicas de diferentes frequências se propagam com diferentes velocidades, né? Vamos ver aqui esse exemplozinho aqui, né? Então aqui, ó, veja só aqui, ó, certo? Isso aqui imagine que é um meio dispersivo, né? E um meio dispersivo aqui a gente está vendo aqui que essa onda aqui harmônica aqui, ó,
com essa frequência aqui, ela está se propagando, certo? Com uma velocidade maior do que essa aqui e maior do que essa aqui, que tem uma frequência mais alta, né? Certo? Ou seja, certo? A dispersão é isso, né? Essa é a dependência aí da velocidade de propagação da onda com relação à frequência dela, certo? E você veja só, se essas três ondas aqui estiverem se propagando juntas e se somarem, né? Quando elas se somarem, veja só o que acontece. A soma delas sempre vai estar variando. Por quê? Porque como elas estão se separando aqui, né? Já que elas não estão viajando com a mesma velocidade, né? Então a posição relativa que uma está se somando com relação à outra sempre está variando, né? Certo? Então o resultado aqui é essa forma de onda aqui, certo? Somatória, né? Certo? Que muda de forma, né? Isso é inevitável em um meio dispersivo, né? Certo? E a mesma coisa acontece com a onda sísmica, né? Então, se a gente imaginar aqui, que um pulso sísmico aqui, que nem aquele exemplozinho aqui que eu dei, é um somatório de ondas harmônicas, né? Certo? Se um meio não é dispersivo, certo? Essas ondas sempre vão estar se somando sempre com a mesma fase relativa, uma com relação à outra. Então, a forma do pulso não muda, né? Mas, se o meio for dispersivo, o que é que acontece? Que umas componentes de fase estão viajando com diferente frequência, diferentes velocidades. Então, elas não vão estar se somando com a fase variável a depender do tempo, a depender da posição. Certo? Isso faz com que o pulso sísmico não mantenha a forma original dele, né? Conforme é mostrado aqui nessa simulação aqui. Ó. Veja aí, um meio sem dispersão com dispersão, o que vai acontecendo aqui. Pá, certo? Aqui o pulso já mudou de forma aqui no meio dispersivo, ó, certo? Mudou mais ainda e mudou mais ainda aí na medida que ele vai viajando pelo meio. É justamente isso, porque é aquela bagunça que vai acontecendo ali. As componentes harmônicas vão se separando, certo? E não vão se somando mais em fase, né? Tá? Certo? Quando elas viajam todas com a mesma velocidade, certo? Isso não acontece. Então o pulso sísmico mantém a forma dele, certo? Mas quando o meio é dispersivo, né? Tá? Então isso faz com que a forma do pulso sísmico vá variando, certo? Isso aqui é típico da dispersão. Então, se você a onda se propaga na água, na onda sísmica na água, a água é um meio que praticamente não tem dispersão. A dispersão é muito pequena, né? Então acontece isso aqui. Mas nas rochas, no material sólido, nas rochas, no caso das rochas, né? Sempre a dispersão existe, maior e menor grau, mas sempre existe, né? Então isso faz com que, certo? A forma do seu pulso sísmico, né? Ele vai mudando, né? Mas isso é uma coisa, né, que pode ser corrigida lá no processamento, tá? Bom, então é isso aí. Então a gente chegou ao final então da parte 5, né? Essa parte de ondas, certo? Definições e propriedades.